Estudo bíblico de hoje, irmãs, tem como tema sábia ou tola. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Irmãs, percebemos nesse versículo do livro de Provérbios a presença do verbo edificar. E edificar, irmãs, é construir. E jamais construiremos algo sem esforços, sem trabalho, sem gasto de energia, sem fadiga, sem cansaço. Tudo isso se assemelha muito com a edificação do nosso lar, nossas mãos desgastadas pelo trabalho diário. A Bíblia nos exorta a sermos sábias para edificarmos a nossa casa. E o ponto de partida e entendimento que precisamos ter, irmãs, é servir como Cristo serviu. Irmãs, não há virtudes tão semelhantes às de Jesus Cristo quando servimos aos outros. E eu trago a seguinte pergunta, irmãs: onde nós, mulheres, mais servimos aos outros? Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, irmãs. É o lugar onde nós mais servimos uns aos outros. Como está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, está escrito assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Percebemos, irmãs, que o exemplo deixado por Jesus Cristo, ele não veio ao mundo ser servido, mas sim, ele deu o exemplo de serviço. Ele veio para servir. E nós, irmãs, como mães, como mulheres, filhas de Deus, crentes, temos que despertar para esse sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo, esse sentimento deve nascer do fundo do nosso coração, de saber que nós fomos criadas, feitas para servir. O nosso serviço, irmãs, está dentro do propósito e vontade de Deus. Quando nos casamos, quando geramos nossos filhos. Por isso que precisamos ver com outros olhos o nosso serviço no lar, que consiste na plena edificação da nossa casa. Por mais que o mundo e as feministas queiram torná-lo sem mérito algum, o trabalho exercido por uma dona de casa, isso é mais uma das mentiras que a maioria das mulheres acreditam, irmãs. De achar que o trabalho diário em prol, em função, o serviço pelos nossos é em vão aos olhos de Deus. Só que não, irmãs. Nós não devemos esperar nada deste mundo. E nem muito menos acreditar nas suas filosofias. Porém, irmãs, o Senhor estará satisfeito com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Em Provérbios 14, versículo 4, está escrito assim: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Então, vemos nesse versículo, irmãs, que a abundância de colheita se houver a força do boi. Do mesmo jeito, para a nossa edificação do nosso lar, nós temos que trabalhar. O edificar, como eu falei no início, é construir. E nós jamais construiremos algo sem esforço, sem trabalho, sem gasto de energia. Então, precisamos entender
que toda a nossa colheita diária, ela é fruto do trabalho das nossas mãos, da nossa disponibilidade de servir como Cristo serviu. Ele é o nosso exemplo. E não é fácil, irmãs. É um trabalho cansativo, é um trabalho repetitivo, mas temos que enxergar as bênçãos derramadas pelo Senhor em cada fase desse trabalho. Quando estamos, irmãs, servindo, cuidando da nossa casa para se tornar um lar saudável, um lar aconchegante, foi o Senhor que nos deu esse lar, essa casa. Quando estamos preparando as refeições para alimentar o nosso corpo, e nosso corpo para servir a Deus, foi o Senhor que nos abençoou com esse alimento. Quando lavamos a louça para preparar para as próximas refeições, abençoadas pelo Senhor, percebemos que o Senhor nos abençoou com esse alimento. Quantas mulheres queriam ter a sua louça suja pela abundância de alimentos nela? Quando estamos atentas às nossas roupas, ao nosso vestuário, para nos apresentarmos diante de Deus e diante dos homens, foi o Senhor que supriu as nossas necessidades de nos vestirmos, de nos cobrirmos, de termos um teto. Então, o nosso trabalho, irmãs, dentro da nossa casa, na edificação dele, diariamente, não é um trabalho vão, não é um trabalho sem importância. O Senhor olha dos céus e vê o fruto das nossas mãos, o fruto do nosso trabalho, para estar atenta às nossas necessidades, à alimentação dos nossos filhos, do esposo. Então, irmãs, a mulher tola, ela jamais terá ou tem ou quer ter o entendimento para o servir. Ela não enxerga que nós fomos criadas para servir e não para ser servidas. Ela quer ter o alimento na mesa, mas ela não quer trabalhar. Ela tem preguiça de fazê-lo. Ela não está preocupada se seus filhos estão alimentados, se os seus filhos estão vestidos com roupas limpas e passadas. Ela não está preocupada com o andamento da sua casa. São atitudes de uma mulher tola que o que faz, tudo o que ela faz é sob murmuração. Ela se torna uma mulher irritadiça. Como está lá em Provérbios 18:2, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. A mulher tola, irmãs, ela segue o coração dela e ela acha que ela só deve fazer aquilo que lhe agrada. E nós precisamos, como crentes, entender que o dia a dia da nossa família, do nosso lar, eu irei fazer coisas que talvez não são agradáveis para mim. Mas pelo exemplo de Cristo, nós temos que lutar, ter ânimo para cumprir o nosso papel. Então, a mulher tola, irmãs, ela destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Diferentemente da mulher sábia, que ela edifica edifica o seu lar. E ela faz como
está descrito lá em Mateus 7:24, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós temos entendimento que o Senhor, nas Escrituras, deixou muitos papéis, muitas responsabilidades para nós, como mulheres. Nós somos ajudadoras idôneas e nós não podemos recuar do nosso papel. Então, como filhas, busquemos, irmãs, sermos obedientes à palavra do Senhor, edificarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre os fundamentos de Cristo. Dizer que é fácil, irmãs, não é. Dizer que é uma lida diária, constante, mas precisamos enxergar as bênçãos do Senhor em todos os pontos. Em o nosso serviço tem a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãs, para não agirmos como mulheres tolas, que derrubam, que destroem a sua casa com as próprias mãos. Que possamos pedir ao Senhor sabedoria para edificar a nossa casa, para nos dar força, para nos dar coragem, para renovar diariamente as nossas forças, porque o serviço diário, irmãs, demanda muito da nossa energia, do nosso trabalho. Mas volto a dizer que dos céus o Senhor olha para cada um de nós, para o nosso trabalho, para o nosso serviço, em função do outro, em função do nosso esposo, em função dos nossos filhos, a nossa prontidão. E o Senhor fica satisfeito, irmãs. Não demos espaço para ouvir as mentiras que o mundo propaga a respeito do trabalho diário de uma mãe, de uma dona de casa que se dedica à sua família, em prol da sua família. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê forças a cada dia, irmãs, para executarmos o nosso papel e edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e não sermos como uma mulher tola que edifica a sua casa sobre a areia e que nos primeiros ventos, nas primeiras águas, tempestades, essa casa se destrói. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém, irmãs?